nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus tem força para transformar a nossa vida e transformar a realidade ao nosso redor. Por isso, meu irmão, minha irmã, é uma alegria poder nos reunir ao redor da palavra. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, diz assim: não vos conformeis com os esquemas deste mundo, mas transformai-vos na vossa mentalidade. Portanto, mudança de vida, mudança do nosso coração, mudança do nosso modo de pensar. E isso só é possível se estivermos abertos para que a luz da palavra de Deus alcance o nosso ser. Te convido a escutar com atenção a mensagem do Evangelho no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do homem. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz, e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse trecho do Evangelho de São João que nós escutamos no capítulo 5 fala justamente desta tensão de Jesus com o chefe dos judeus daquele tempo, que não admitiam o bem que Jesus realizava, sobretudo o bem que não admite que seja imposto nenhum tipo de limite. Fazer o bem sempre, em todo lugar. É este o princípio de Jesus. Por isso, se cresce a tensão entre Jesus e os chefes dos judeus. Eu te convido a juntos fazermos a reflexão deste Evangelho, permitindo que a nossa vida também seja iluminada por esta mensagem. O Evangelho começa dizendo justamente assim: Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Jesus respondeu a quem? Justamente ao grupo dos chefes dos judeus que não admitiam que Jesus havesse feito bem a alguém que estava há tanto tempo adoecido e num dia de sábado Jesus o libertou. Portanto, colocam Jesus à prova
porque libertou, curou alguém em dia de sábado. Para eles era inadmissível fazer isso no dia de sábado. É por isso que Jesus responde que o seu Pai trabalha até agora e ele, como filho, faz o mesmo. Bem, o Evangelho mostra justamente esta comunhão e esta unidade entre Jesus e o Pai. O Pai e o Filho são um. Pessoas diferentes, mas um único Deus. Por isso esse Evangelho insiste muito nesta unidade entre o Pai e o Filho. E aí o Evangelho diz que os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Portanto, Jesus viola a lei do sábado e, segundo o chefe dos judeus, está cometendo uma blasfêmia, porque disse Filho de Deus. E aqui começa essa tensão entre os chefes dos judeus, que vai culminar justamente na condenação de Jesus à morte de cruz. Logo em seguida, Jesus começa a fazer um longo discurso para mostrar esta comunhão, esta unidade entre o Pai e o Filho, e sobretudo para ressaltar que tudo o que o Filho faz, assim o faz porque ouve do Pai. Portanto, há uma comunhão entre o Filho e o Pai. E de forma solene, porque ao longo desse discurso de Jesus, por 3 vezes, se repete esta fórmula solene utilizada no Evangelho de São João, quando vai dizer algo importante. Em verdade, em verdade. Então, sempre que o Evangelho de São João usa essa expressão dupla, em verdade, ele quer dizer uma mensagem muito importante. E aqui, neste pequeno trecho, por 3 vezes, Jesus repete esse duplo em verdade. O primeiro diz assim: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Portanto, insiste nesta unidade. O Filho não faz nada sem ver aquilo que faz o Pai. Portanto, a obra de Jesus é a obra do próprio Pai Eterno, porque Ele faz aquilo que vê o Pai Eterno realizar. Portanto, a resposta de Jesus a esses chefes dos judeus que querem colocá-lo à prova e que querem condená-lo porque faz o bem no dia de sábado, Jesus aponta para essa dimensão. O que ele faz é justamente aquilo que vê o Pai fazer, o bem. E de fato, o que o Pai Eterno quer para cada um de nós é o bem. Um pouco mais adiante repete esta fórmula. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a julgamento. Portanto, mais uma vez insiste nesta unidade, nesta comunhão entre o Filho e o Pai. Quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem o enviou? Justamente o Pai Eterno. Então, escutar a palavra de Jesus e crer no Pai Eterno, que enviou Jesus até a humanidade, cada um de nós, para nos revelar o seu reino. Quem é capaz de fazer isso não é condenado, não vai a julgamento, já tem a vida eterna. Portanto, a vida eterna exige de nós crer, fé. E cada um precisa verificar como estou crendo, como está a minha fé, como tenho alimentado a minha fé. E por fim, o terceiro, em verdade, diz assim: em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do homem. Portanto, pela 3ª vez, Jesus insiste em dizer que tudo aquilo que ele realiza é confirmado, porque assim o faz com a autoridade do próprio Pai. E é bonito perceber o finalzinho do Evangelho que foi proclamado hoje. Termina dizendo justamente assim: não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, portanto, a vontade do Pai. Jesus não veio a este mundo para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai Eterno. Portanto, fica para nós aqui este ensinamento de Jesus. O bem deve ser realizado sempre, porque o Divino Pai Eterno sempre faz o bem a seus filhos e filhas. E, sobretudo,
que assim como Jesus não procuremos fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do Pai Eterno. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluindo este nosso encontro de hoje, quando Jesus responde aos chefes dos judeus, mostrando que não podemos impor limites para a realização do bem, o bem deve ser realizado sempre e em qualquer lugar, e que precisamos sempre estar atentos à vontade do Pai. Procuremos, no dia de hoje, ao ouvir esta mensagem do Evangelho, superar o desejo de querer realizar a nossa própria vontade e permitir que tudo o que fizermos ou falarmos seja em vista de cumprir a vontade do Pai. Coloquemo-nos diante dele e a ele façamos a nossa oração. Pai eterno, Deus de amor e misericórdia, no dia de hoje queremos renovar o nosso desejo de neste mundo sempre realizar a vossa vontade e não a nossa. E pedimos que recaia sobre nós a luz do vosso Espírito, para que sejamos fiéis ao vosso reino. Obrigado, Pai eterno, por esta oportunidade de escutar a mensagem de vosso Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.